Olá, amigo internauta. Então, novamente eu, Fred João, hoje trazendo aqui Cláudio Nigro com vocês e também Orlando de Freitas Júnior, trazendo hoje um tema que eu já falei no outro programa que a gente ia fazer, que a gente ia abordar, que é sobre os extraterrestres, né? Sobre a ufologia em geral. Bom, Cláudio, o que a gente pode dizer a respeito dos seus estudos em cima desse tema da ufologia? O que você pode dizer para o nosso amigo internauta que conhece a visão da teosofia, que a gente já trouxe algumas vezes? Também a gente abrangeu também com o Domingos Iesi, o grande e querido Domingos Iesi, sobre a ufologia. Então a gente trouxe hoje, a gente também falou com o Newton Schultz sobre isso, né? Com o professor Ademar Ramos. Sim, com o Ademar. Falamos várias vezes sobre esses temas. Então agora é uma versão com o Cláudio Nigro, que eu queria que ele colocasse para vocês um pouco desse conteúdo, né? Que você também dá em curso, inclusive vai ser um curso a respeito disso, que vai ser no dia 12 de março de 2015, mas ele se repete o curso, quem quiser, né, então, pode procurar em Cláudio Nigro Palestrante no Facebook, que vai ter sempre esse curso acontecendo num lugar ou outro. Esse que já está marcado vai ser no dia 12 de março, na Casa Jaya, J-A-Y-A. que fica na Rocapote Valente 305, no Jardim Paulista. Ali, perto de Pinheiros ali, né? Você vai trazer ufologia e os manuscritos, manuscritos da antiga Índia. Exatamente. É isso aí, às 19h30, na verdade. Né? E obviamente que é um tema muito delicado, né? Eu gosto de citar um PhD americano chamado Richard Thompson, que tem um trabalho muito bonito, também relativo aos Vedas e à ufologia, né? Ele diz que a gente tem que enxergar isso, né, como acadêmicos, né, do ponto de vista de quem defendeu tese, etc., a gente também tem uma responsabilidade epistemológica. O que significa isso? Né? A epistemologia é a filosofia que trata o conhecimento, o que pode existir ou pode não existir. Né? Podemos também decidir que não temos certeza. Né? Eu mesmo, quando comecei a ouvir falar sobre isso, eu falava, bom, qualquer coisa eu posso acreditar, menos em ET. Né? Porque pessoalmente eu achava ridículo, digamos assim. E esse é uma sensação que nós temos, né? Digamos, tem um lado ridicularizado por conta de filmes, séries de TV, coisas que deixam isso improvável e estranhos. Mas a gente também tem a declaração de um físico bastante famoso chamado Kaku, né? um físico de origem oriental, né? Que diz que se é só a gente fazer um cálculo estatístico. No sistema solar nós temos um planeta, né? E um Sol, na verdade, e 10 planetas. Né? E se em 10 planetas você tem vida, né? E se você tem bilhões e bilhões de planetas na galáxia, né? E bilhões de galáxias no universo, né? E, na verdade esse número é um pouco incerto, né? Os Vedas corrigem um pouco essa questão, né? Mas pensando do ponto de vista ocidental, se você tem tantos planetas assim, se a cada 10 tem vida em um, fica fácil você estatisticamente, matematicamente entender que ela pode ser manifestada em outros lugares. Também seria um absurdo um tamanho de espaço disso. Daí não seria nem vida inteligente que criou a vida inteligente, né? Se fosse pensar dessa forma. Como assim? Não entendi. Se Deus criou o universo para sermos o único no meio de tudo isso, seria um grande erro do Criador fazer isso, né? Porque seria uma forma, se só tivéssemos nós, né? No meio dessa massa toda. Por isso que se pensa em vidas extraterrestres, em outras orbes, em outras estrelas, outros sistemas solares, não é isso? E Deus não erra, a gente sabe, né, que errar é humano, Deus não erra. Né? Então, o que acontece, na verdade, segundo, por exemplo, os Vedas, é que há vida sim. Né? Os Vedas dizem que há vida em todos os corpos celestes. Né? Formas de vidas, porém, diferentes do que a gente imagina. Por exemplo, aqui no planeta Terra nós somos 80% água e 20% carbono. Essa é a composição do corpo, que é igual à composição do planeta. O planeta Terra também é 80% água e 20% carbono aproximadamente. Né? E a gente sabe que dentro do nosso cérebro, né, que é do tamanho dos nossos 2 punhos juntos, você tem, que o resto é osso, membrana, né? O cérebro é uma coisa pequenininha, ele pesa 1 quilinho. Né? Ali dentro, 80% água, 20% carbono, você tem consciência. Né? O planeta Terra, que é 80% água e 20% carbono, também tem consciência. Né? Por que ele não teria?
Então, a gente, por esse cálculo, conseguimos entender o que os Vedas nos dizem, né? Os Vedas dizem que, inclusive, o Sol tem formas de vida, né? Que são, chutando agora, é uma minha especulação, me perdoem, 80% fogo, né? E 20% nitrogênio, talvez, né? Ou alguma outra composição que agora não me vem em mente, eu me esqueço da composição exata solar. Eu sei que é nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, inclusive, né? Isso. Então, e os Vedas, inclusive, vão, na verdade, além, é que eu não queria entrar nesse assunto, né, de como o Sol, inclusive, pega fogo, né? Porque essa informação também está... É oculta essa informação, não é? Na verdade, não. Dizem que os Vedas, na verdade, já que você está me perguntando, os Vedas dizem que o nitrogênio, oxigênio e hidrogênio vão formar água no Sol. E a presença esporádica da água no Sol faz com que estas moléculas entram em ebulição praticamente, né? Existe uma composição aquática dentro do Sol e aquilo faz com que aquilo pegue fogo. Difícil de entender do ponto de vista comum, mas se a gente vai analisar isso do ponto de vista atômico, né, pela composição do nitrogênio e pela relação entre o nitrogênio e o oxigênio, nós vamos ver que na verdade isso encaixa no que a gente sabe também do ponto de vista da ciência do Ocidente. Mas deixando esse mistério do Sol para lá, nós podemos entender que Deus jamais teria feito uma infinidade de planetas para que eles fossem enfeites no cosmos, né? Não faz sentido, né? É isso que eu estava falando no começo, né? Criar uma infinidade de planetas, de galáxias, tudo isso para um único planeta ter vida como o nosso, é uma questão de falta de inteligência, né? Porque tudo isso não pode ser desperdiçado, né? Sem dúvida, seria, né, ilógico. Não. Mas a gente, por exemplo, nós do ponto de vista acadêmico, nós poderíamos também, né, olhar para esse fenômeno da ufologia como algo, como uma memória ligada à mitologia, por exemplo, né? Nós temos a obrigação também de duvidar das coisas, até nós podemos comprová-las, né? A questão é que existem milhares e milhares, né, de pessoas ao redor do mundo que alegam, atestam, né, foram inclusive testadas por psicólogos que encontraram inclusive traumas, né, de violência mental, psicológica e física, ou pessoas que contam histórias muito bonitas, né, e extremamente espirituais, de relações com seres diferentes de nós, né? O exército, etc. Várias entidades governamentais, o ex-ministro da Defesa do Canadá, etc., fala de que eles existem, né, que são nossos irmãos. Isso isso está comprovado na literatura védica. Então, estudando esses textos, né, e tentando fazer um paralelo de como está descrito nos Vedas e dos fenômenos que nós temos descritos pelas pessoas que passaram por essas experiências, conseguimos mapear algo muito interessante. E um pouco longo, seria impossível eu dar para vocês todos os detalhes dessa relação, né, aqui. Mas a gente vai fazer, como a gente já falou aqui com o Fred, uma palestra sobre a ufologia e os textos, os manuscritos sagrados da antiga Índia, né, agora nesse dia 12 na Casa Jaya e em outros lugares. Você, quando se refere aos extraterrestres, são realmente extras ou você pode também dizer-los que são intras? O que é descrito nos Vedas é que a gente tem uma concepção muito frágil, a nossa consciência ainda é um pouco pequena, né? Fala-se de consciência de Krishna como uma consciência de relação com Deus, né? Uma consciência que envolve tudo, né? Uma pessoa que realmente está num processo de autorrealização, ela está enxergando e entendendo, né, que há uma onda sonora que vai da boca até o microfone, os átomos que estão compondo a realidade, né, a realidade sendo capturada, por exemplo, por uma máquina, um coração batendo do outro lado, uma mente compreendendo, uma relação de pensamentos e plataformas espirituais e materiais, né? Você vai enxergando a realidade, né? E os Vedas vão nos dizendo também que é fácil você perceber que existem outras raças. Pensando nos animais e enxergando os animais, você pode entender que existem mundos inferiores. Por exemplo?
Por exemplo, né, é descrito que existem infernos, né? As pessoas dizem existem infernos. Os Vedas dizem que existem animais ou formas de vidas demoníacas que vivem embaixo da terra. E você vai dizer, não, mas não existem. E eles dizem, vamos começar a contar todas as que você já conhece. Formigas, minhocas, por exemplo, toupeiras, ratos. Você tem formas de vida, civilizações, né, ao nosso redor. Existem civilizações de bactérias sobre a nossa pele. A gente não vê, né? Exatamente, estava falando isso, né, da outra vez. Nós não somos capazes, segundo o Resonance Project, né, que é um grupo bastante sério, né, de enxergar nem 1/10 de 1/1000º da realidade ao nosso redor. Olha isso, que visão limitada, né? Isso significa que se eu pegar essa folha de papel e rasgar ela em 1000, e depois pegar o que sobrar e rasgar em 1000, e pegar o pedaço que sobrar e rasgar em 1000, e depois rasgar de novo em 1000, eu ainda tenho que rasgar o último pedaço por 10, para entender o que eu veria deste papel, né, na relação do meu olho humano com a realidade. Nossa, mas que coisa louca isso. É muito extenso. Orlando, você também tem uma visão a respeito na teosofia, a respeito dos mundos intraterrenos, né? Que na verdade não são estas, como o pessoal fala, porque não pode se interferir os seres de outras ordens nessa nossa uma visão teosófica, você tem, lógico, você tem sistemas fechados, que nem a nossa galáxia é um sistema fechado como a civilização que você falou. Então a civilização humana que você vê, lógico que tem outras que você não vai ver, que nem está falando da compreensão, né? Uma das coisas até que todo mundo é doente ainda, que a gente continua, porque é a mesma constituição, 80% de água, as bactérias, tudo, muita formulação de água. Conforme você foi evoluindo nessa escala de evolução, você vem do fluídico, que vai densificando, o máximo de densificação, agora você começa a subir de volta para ficar fluídico novamente. Conforme for, vai diminuindo até os graus de doenças por causa não dessa coisa dessa matéria nossa. Então você tem sistemas fechados. E dentro de um sistema fechado, então digamos assim, dentro do sistema da galáxia, se falar agora viajar para outra galáxia, não tem como. Porque você pode interferir as vidas, né? Seria muito louco, porque é o que a gente está falando. A gente não tem condições, porque Deus não ia colocar